Lembra como eram as casas nos anos 70 e 80? Tem lembranças que não moram nas fotografias, moram nas casas. E quando a gente fecha os olhos, ainda consegue sentir o cheiro de café coado na hora, ouvir o rádio tocando bem baixinho na cozinha, e ver a sombra do varal balançando no quintal. As casas dos anos 70 e 80 tinham alma. E mais que isso, tinham coração. Se você também sente saudade desse tempo, já deixa um like aqui para fortalecer essa memória coletiva. E se puder, compartilha com quem viveu tudo isso com você. Nos anos 70, era como se o tempo passasse num ritmo mais manso. As casas não eram construções, eram refúgios. Refúgios de vozes conhecidas, de passos descalços, de tardes que pareciam nunca acabar. A fachada quase sempre tinha cor, um azul acinzentado, um verde musgo, um amarelo desbotado pelo sol. O portão de ferro batia com um estalo metálico, avisando que alguém chegava, e não importava quem fosse, alguém sempre vinha até a porta receber com um sorriso. A entrada da casa era quase um cartão de visitas. Os ladrilhos hidráulicos ou as pedras portuguesas contavam histórias em seus desenhos, que as crianças seguiam como quem atravessa um labirinto encantado. Na sala, o sofá de Corvin, firme e brilhante, era o trono da casa. Muitas vezes coberto por toalhas de crochê feitas pela avó, ele acompanhava novelas, cochilos, visitas e até escorregões dos pequenos que tentavam subir sem ajuda. Ao lado, o rádio com 2 alto-falantes grandes descansava sobre o rack de madeira. Acima dele, o toca-discos aguardava um LP novo ou um clássico de sempre. Bastava a agulha tocar o vinil e a casa se enchia de Roberto Carlos, Nelson Gonçalves ou Maria Bethânia. Na estante, bibelos de porcelana. Um cachorro. Um casal dançando. Um cacho de uvas brancas. Enfeites que pareciam imóveis, mas que guardavam olhares de gerações inteiras. A televisão? Preto e branco, com botões giratórios e um pano rendado em cima. Quando ligava, fazia um barulho grave e um brilho que piscava antes da imagem surgir, quase como se pedisse licença para entrar. Nos quartos, o cheiro era de sabão em barra, de talco e de roupa de cama passada com carinho. As colchas de crochê feitas à mão se espalhavam sobre colchões firmes. As gavetas guardavam mais que roupas, havia cartas dobradas, retratos antigos, fitas de cetim, broches e até segredos. Na parede, quadros religiosos, espelhos ovais e molduras de madeira com fotos em preto e branco, comunhões, casamentos, formaturas. E os ventiladores, barulhentos mas fiéis, espalhavam o vento quente das noites de verão como se embalassem os sonhos da casa. A cozinha era o coração pulsante. Os armários de fórmica amarela ou verde claro guardavam panelas pesadas, pratos com flores e copos de requeijão que viravam copo oficial da casa. Sobre o fogão, a panela de pressão chiava como um trem anunciando o almoço. A mesa com toalha plástica e estampa exagerada era ponto de encontro. Café com leite em caneca esmaltada. Margarina. Pão cortado com faca sem ponta. Ali se ouvia história, se contava piada, se dava bronca e se trocava carinho. O quintal era um universo à parte. O varal de arame esticado entre 2 paredes formava uma ponte de lençóis e camisas coloridas. Tinha pé de mamão, goiabeira, tanque de cimento, carrinho de mão e um cachorro vira-lata com nome de gente, sempre deitado na sombra, como se fosse o guardião dos segredos da casa. Ali também se lavava roupa na mão, se esfregava com sabão em pedra, se batia tapete e se tomava banho de mangueira nas tardes muito quentes. E o mais bonito, as casas dos anos 70 respiravam confiança. As portas raramente ficavam trancadas. Os vizinhos batiam palmas no portão e pediam açúcar, fósforo ou couve. As crianças brincavam na rua até o escurecer e voltavam com os joelhos ralados e o coração leve. O telefone fixo só tocava 2 vezes por dia, e cada ligação era um acontecimento. A campainha tocava com mais frequência, e isso era sinal de que a vida acontecia com mais presença e menos urgência. Nos anos 80, as casas começaram a ganhar novas cores, objetos mais modernos, mas continuaram sendo templos de afeto. As fachadas passaram a receber azulejos estampados, os muros ganharam altura, e algumas casas já tinham interfone. Mas o costume de conversar pela janela ou pelo portão continuava firme. A porta de ferro fazia aquele clique seco ao fechar, mas quase nunca estava trancada, porque ainda havia um senso de comunidade que atravessava o asfalto. Na sala, o sofá podia ser vermelho, azul ou estampado, mas ainda era território livre para pular em cima quando o filme da sessão da tarde começava. Os móveis iam ficando mais escuros com portas de vidro e espelhos embutidos. E sobre eles, imagens de coração, santos, diplomas emoldurados e até o boletim escolar mais bonito da semana.
A televisão já era colorida, mas o controle remoto, esse nem sempre existia. Quem mudava de canal era quem estava mais perto, ou quem perdesse no par ou ímpar. A antena orelha de coelho se equilibrava no topo da TV, quase sempre com um pedaço de papel alumínio. E ao lado da TV, o videocassete, com o relógio piscando 0 hora eternamente, era tratado como item de luxo. A cozinha virou palco de ousadia estética, azulejos com frutas, cortinas com galinhas, panos de prato bordados com frases como "Quem ama, cuida" ou "Lar doce lar". A geladeira barulhenta tinha imãs de farmácia e propaganda de pizzaria. Dentro dela, o suco Tang de todos os sabores, e fora, desenhos das crianças presos com fita crepe. O fogão de 4 bocas continuava o rei. E o cheiro de arroz soltinho misturado com frango frito era a trilha olfativa dos almoços em família. Ninguém marcava a hora. Era só aparecer. Sempre tinha um prato a mais. Nos quartos, posteres nas paredes de bandas, de filmes, de artistas da novela. Os radinhos tocavam Phil Collins, Rosana e Roupa Nova. Havia toca-fitas com pilhas grandes e, às vezes, Walkman com fone de espuma laranja. A fita cassete rodando fazia parte do som da casa, e quando a luz acabava, os grilos assumiam a trilha sonora. A luz amarela do poste entrava pela janela e fazia desenhos no teto. E a gente dormia com o coração tranquilo. O quintal seguia firme, varal cheio, tanque de cimento, cachorro latindo, criança correndo de pé no chão. Ali nasciam hortas improvisadas, banhos de mangueira, e domingos em que o tempo se alongava, como se o mundo lá fora estivesse suspenso. As casas dos anos 70 e 80 não tinham luxo, tinham cheiro, tinham alma, e tinham o dom de transformar o simples em inesquecível. Se você chegou até aqui e sentiu essa saudade boa também, deixa o like, comenta sua lembrança preferida e segue o canal. A cada nova postagem, a gente volta junto para esse lugar chamado coração.